Graças a Deus, mais um dia, 5 de março de 2026. Toda a Bíblia que nós lemos, que nós entendemos, é uma história de Gênesis e Apocalipse. Mas quando Jesus passa pela cruz, que traz o Espírito Santo, é para nos ensinar, porque nós somos abençoados, nós somos mais que vencedores, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nada pode contra nós, em virtude de que a graça e o Evangelho é revelado. Mas quem é que ensina hoje no século XXI? É o Espírito Santo. Não é o homem que ensina, porque o homem ele vai fazer as pessoas entenderem que é pelas obras religiosas. Só que todas essas obras religiosas na cruz ficou, não passou da cruz em diante. Até a queda do templo, o apóstolo Paulo vinha pregando ainda a lei de Moisés, porque ele não podia ainda pregar a graça, o evangelho puro, em virtude de que o templo estava de pé. Ele, como judeu, tinha que entender tudo que se passou antes da cruz, pós-cruz, para que depois do templo derrubado viesse a paz, a alegria no coração, tendo sempre em nós o amor e o perdão. Por isso que a cura, a libertação, o amor, o perdão, tudo isso já faz parte dentro do nosso coração. Por ser aqui onde nós moramos, onde nós vivemos, no Novo Céu, Nova Terra. Você poderia perguntar assim, mas irmão, aqui tem isso, tem aqui, tem matança, tem crime, tem tudo isso aí. Mas só que nós fomos separados para aprender a viver aqui, em toda e qualquer situação. Tudo contra nós, todos contra nós, mas Cristo, Ele é a favor de nós. Você falou, eu sou contigo, jamais te deixo, jamais te abandono. Eu vou estar contigo até a consumação do século. O século aqui tem 100 anos. Eu vou passar esses 100 anos aqui com a minha família, com meu irmão, amando, perdoando e fazendo ele entender, caso ele venha compreender, caso ele venha receber a revelação de Deus no coração dele, que é pela graça, é pelo Evangelho, é pela fé, é pelo amor, é pelo perdão que já está dentro do nosso coração. Por isso que a cura e a libertação, ela vem por você ouvir. E ouvir Deus falar a palavra dele ao seu coração, que é Romanos 10,17. Então, muitos oram, muito faz isso, faz aquilo, mas não vê a solução no coração deles. O Espírito Santo ele veio e foi derramado aos corações. Por isso, ele nos foi ortogado, Romanos 5,5, e nós tomamos posse. Porque Joel, antes da cruz, profetizou, 2,28, que colocaria o Espírito Santo depois daqueles dias de tribulação em Jerusalém. Estamos aqui no século XXI, onde Deus é conosco e nunca mais nos abandona. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então aqui está. Paulo aprendeu de Deus através do Espírito Santo. Ele, no livro de Atos, 24:5 de Atos, ele é colocado na parede porque ele vinha se defendendo e diziam que ele era da seita do Nazareno, que era uma seita que os pais dele viviam antes, antes da cruz. E ele vinha dessa seita, mas só que ele não era da seita do Nazareno. Como os pais dele viviam lá nessa seita, ele era com os pais dele, porque eles lá guardavam a fé e a promessa. Paulo recebeu, porque Paulo ainda estava vivo para receber essa promessa e essa fé. Só que não viveu também. Nós aqui estamos vivendo. E temos que entender, quando nós lemos aqui Gálatas 1, versículo 10, o evangelho que Paulo recebeu e pregou, 1:10, de Gálatas. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Por isso você entende de Mateus 11:28, 29. Vinde a mim, você é cansado, sobrecarregado, que eu vos levarei. Tomai sobre o meu jugo, aprender de mim, aprender de Deus. Então tem aqui duas vertentes, o homem e Deus.
Então, Paulo está dizendo, a favor de Deus ou dos homens? Ou procura agradar a homem. Quando você faz uma campanha com a libertação, você fica ali preso ao pastor, você agrada ao homem. Aquele chefe que está ali, né? Aquele comandante que ele está, é como um quartel. Você tem que obedecer e você não pode falar nada, senão você vai preso. Mas na religião não, você vai para o inferno, o diabo vai te pegar. Esses medos que eles colocam, as pessoas ficam ali com medo de sair de lá e vir para a graça. Mas a graça é livre, só que na graça tem que ter revelação. Aqui não entra qualquer um, porque a porta aqui era estreita. Esse é o mistério que estava oculto, hoje revelado no nosso coração. Ou procurando agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então eu sou servo de Cristo. Eles lá servem ao homem, eles não servem ao Cristo. Eles servem ao homem, que o homem é o empresário, o homem vai levar ele até Deus. Por isso eles falam, bota o nome dele aí no livro da vida, tira. Então eles colocam maldição nas pessoas, porque as pessoas não querem cumprir a regra lá daquela denominação. Só que aqui você é livre para com Deus. Por isso foi com a liberdade que Deus te libertou. Até 5, você está liberto de tudo. 11. Faça saber, irmão, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é segundo o homem. O Espírito Santo vem ensinar, depois da cruz, depois que Deus ressuscita, em Espírito de verdade, vem ensinando a igreja a se livrar dos homens maus, perversos, que estão dentro das igrejas hoje, pelo mundo afora. Agora, enquanto não entender isso aqui, vai ficar lá. Vai morrer lá, porque não vai entender, porque isso aqui não é para todos, é para muitos. 12. Porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então ele nos revelou o Evangelho. Por isso que nós temos que entender a palavra da justiça, do amor, do perdão no nosso coração. Então Deus no espírito e diabo no corpo. O que é o diabo no corpo? Esse corpo de carne aqui, o meu primeiro homem morreu. Quando eu passei a conhecer o Evangelho de Cristo. Na cruz ficou o meu velho homem, mas eu passei pelas águas. Não fica nas águas, ficou na cruz. Romanos 6,3. Então, muitos ignoram isso aí e continuam com o velho homem, com a mente, né, atrofiada, não entendendo que o Cristo veio. Então, Deus no espírito, o diabo na carne. 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. O desígnio e o efeito das aflições do corpo, né, que nos aflige, né? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, que é o corpo de carne, que se corrompa, você se mete em política, se mete em falcatrua, se mete em jogatina, algo desse mundo que está secular e religioso, você começa a sair do Evangelho, a fugir para o mundo, que lá fora está, onde as pessoas gostam da luxúria, do pecado, daquelas comilanças, e lá fica perdido porque não entendeu o Evangelho. Que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interior, que é o Espírito Santo, ele está sendo renovado. Cada palavra que aqui eu vou comendo, eu vou me renovando no Espírito. 17. Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque o que você vê são temporais. Você está vendo, não é fé. Quando Tomé viu a mão de Jesus marcada com cravo, ele não tinha fé para acreditar. Ele teve que ver para crer. Então, ele era um incrédulo. Como tem muitos hoje que é incrédulo. Quando aqui eu afirmo, Jesus voltou, está no meu coração. A maioria não acredita, porque já houve há séculos do pastor das igrejas, todas que tem aí, que diz que ele vai voltar e levar a igreja lá para cima, como um boneco, né? Não. Lá em cima não vai entrar carne. Lá não vai entrar pecado, porque o pecado já tirou na cruz, para que aqui você vivesse já no seu novo céu, sua nova terra, que é a tua família, a tua casa, onde você tem que amar e perdoar, porque aqui você tem que ser longânimo. Então, 18, não atentando nas coisas que se veem, porque são temporais, mas nas que não se veem, por quê? As que se veem são o quê? Temporais. E as que não se veem
são eternas. Então, por isso, ele foi fiador de superior aliança. A graça, o evangelho é eterno, jamais se acaba. Agora, só que a lei de Moisés terminou. Por ignorarem Romanos 10, 1 ao 4, ali ficou o fim da lei. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê já foi justificado por fé. 5 de Romanos já está justificado. E 2 de Gálatas diz que pelas obras da lei ninguém será justificado, porque já foi. Então faz ali aquelas coisas ali, faz em vão, porque a justificação já aconteceu para todo aquele que crê aqui no mundo espiritual. Por isso a graça, ela nos basta. Já dizia o apóstolo Paulo, segundo Coríntios 12:9. Então é Deus no espírito e diabo no corpo. Por isso que os pastores usam o diabo, por causa do corpo velho, ainda está dentro das igrejas. O próprio pastor é o próprio diabo, ele é o cabeça lá daquela igreja, dos homens. Sendo que aqui não, o cabeça aqui é o Cristo, que aqui é o Espírito, ele é o cabeça da igreja em espírito e verdade. Não na capacidade da letra, porque a letra ela mata, o Espírito vivifica. 3,16 de Efésios. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O Espírito no homem interior, dentro de mim, dentro desse corpo aqui. Aqui tem uma igreja, onde aqui o Cristo, ele é o cabeça e aqui ele habita, para poder conduzi-la a ela, sempre em triunfo e vitória. Por isso que ele falou, lá no livro de João, eu vou conduzi-las, elas vão me seguir, porque elas conhecem o meu nome. Então, um pastor e uma igreja tem que seguir o Cristo, que é o pastor hoje da igreja, no mundo todo, mediante o seu Espírito no homem interior. 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Pela fé. Então, eles querem misturar a fé com as obras da lei. Como Tiago aprendeu as obras, passava óleo lá no primeiro século, mas ele foi indicado para quem? Para as 12 tribos de Israel. Tiago, capítulo versículo 1. Enquanto que Paulo não, foi ao gentio. Por isso que ele escreveu, Romanos 28. Então essa polêmica. Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé. Ele não depende de nenhuma obra da lei. O que ele tem que fazer, se ele puder ajudar, é ajudar o próximo. Isso é o que ele tem que fazer. Estando vós arraigado e alicerçado no amor. Então, alicerçado em amor. 1 João 4,18. O amor de Deus lança fora todo medo. Então tem que lançar fora o medo. Mas os pastores dentro das igrejas colocam medo. Medo do diabo, medo do inferno, da volta de Jesus. Ele já voltou e a melhor coisa que acontece é quando você recebe a volta dele no teu coração. Você aí começa a ter dentro de você o amor e o perdão. 18. A fim de poder de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, todo entendimento. Eu vou enviar pastores com conhecimento, entendimento, sabedoria e obediência, né? Isso ele enviou, estamos nós aqui para pregar o verdadeiro amor, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então Deus já está em nós, já está formado em nós. Por isso não tomamos santa ceia, por isso não passamos pelas obras, por isso não guardamos sábado. Tudo isso aí é uma obra da lei. Então, tudo consumado, João 9,30, ele consumou toda a obra e hoje querem repetir aquilo que Jesus fez. Jesus falou, não imiteis esse povo com as minhas obras. As minhas obras eu fiz e te deixei aqui feliz, para que você entenda que aqui onde você está é o reino de Deus, é o amor de Deus em cada coração, sempre tendo de Deus o amor e o perdão. Entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o poder, ele já operou em nós. Já fez o milagre. Tudo que eles falam lá fora que vai te dar, Deus já te deu. Porque se vai te dar, você tem que esperar ele dar. Você vai participar disso, participar daqui até ele te dar. Mas ele já te deu tudo e não te falta nada. Por isso ele falou, o seu é o teu pastor e nada te faltará. Então aqui é a abundância de palavra, que não vai faltar. Agora as demais coisas, ele vai acrescentar. E acrescenta mais coisa para você. E você às vezes fica assim, poxa, como é que pode receber tudo isso de Deus? Porque ele te ama e você também o ama. Por isso, 21.
e Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu Pai, por toda essa palavra maravilhosa. E o Senhor nos ensina a ser feliz. 1 Coríntios, 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, o corpo primeiro nosso, ele é corrupto. Ele é corrompido lá fora pelo mundo religioso e pelo mundo secular. Enquanto que você está aqui no mundo de Cristo. Você que está no céu na terra. Aqui o Cristo te ama e nunca te abandona. Lá fora vão te abandonar. Por quê? Lá não tem um pai firme, agora aqui não. O pai aqui é um pai firme e jamais ele cai, jamais te deixará, jamais te abandonar, porque ele é um pai de misericórdia, ele é um pai de amor, ele é um pai de perdão, ele é um pai de paz que já está em cada coração. Semeia seu corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Já ressuscitou. Eu sou a ressurreição e a vida. João 25, já estamos aqui ressuscitados com Cristo. Para vir aqui na terra que ele aqui fez, maná, leite e mel, e você aqui mora em um pedacinho do céu. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Já estamos na glória do Pai aqui. Já feliz, começando com os galardões já aqui, na nossa casa, nosso trabalho. Por onde nós andamos, nós temos o galardão de Deus na nossa vida. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Então, a carne era fraca. O Espírito Santo aqui é forte. Então, já ressuscitou para nos fortalecer segundo a tua graça. O teu amor, o teu perdão em cada coração. 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o espiritual. Já ressuscitou o corpo espiritual. Por isso que você vai descer a sepultura. Dou 7 Eclesiastes e o espírito volta para Deus, porque ele é pai dos espíritos. A carne é que sofre. Por isso que ele falou, a carne não aproveita para nada. João 6,63. Agora, o que vive e fica aqui é o Espírito. Se Pedro se escandalizou, Senhor, para quem iremos? Jesus falou, vocês querem também ir embora? Não. O Senhor tem a palavra da justiça, da graça, do amor no coração. Então aqui ninguém sai de Cristo. Todos aqui já estão em Cristo, por ser o que? A nova criatura. Mas lá fora, as pessoas saem para o mundo lá fora e começam a fazer isso, a fazer aquilo, por não entenderem que o mistério está dentro de nós. 44. Semeia-se o corpo natural, cita o corpo espiritual. Se há corpo natural, esse que nos veste, há também o espiritual. 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Esse homem, ele morre. Alma vivente, da sepultura. Por isso, que você vai ler Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem, a terra continua. E 9:1 de Eclesiastes em diante está ali. A nossa mente carnal, ela apaga, mas a espiritual, ela sobe para Deus. Porque ele falou, lá em cima não vai entrar carne, porque a carne é do pecado, tem que ficar na sepultura. Agora o Espírito que é santo vai para Deus. Mateus 22, do 23 em diante ao 31 está ali. Vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura. O Evangelho está sendo pregado. Paulo foi taxado, de participar da cidade Nazareno. Paulo ainda estava se convertendo, ainda estava surgindo no Evangelho, porque Atos é um livro histórico. Mas quando começa, no final de Atos, ali começa a vir o Espírito Santo para ensinar a igreja a sair da mão do homem, a sair do homem perverso. Então Paulo se defendia, porque lá em Atos 24:14, porque os pais dele eram de uma seita. Ele, como filho, vivia com os pais. Mas quando ele recebe a graça, ele joga tudo fora, o evangelho, porque era como esterco, lixo, para poder ganhar a Cristo, para pregar uma verdade que liberta, não viver fazendo confusão, falcatrua, busca isso, busca aquilo, toma, então é um toma lá da cá. Você faz isso para que Deus te dê aquilo. Não, Deus já te deu tudo, não te falta nada. Você é o teu pastor. Não tem pastor segundo a carne. Aqui o pastor é o Cristo, te deu tudo. Agora, vai ter que haver esses pastores debaixo da lei, por quê? Para contar a história. Vai contar a história e vai viver do dinheiro do povo. Porque o povo não entendeu a graça e não sabe entender o evangelho que já foi revelado aos corações. O último Adão, Jesus de Nazaré, o Jesus, que morreu, ressuscitou e veio como Cristo, trazer graça, evangelho e revelar a Paulo. O mistério estava oculto no nosso coração, porém é Espírito vivificante. Esse é o Espírito Santo que está em nós. Por isso que nós amamos, perdoamos e nós aqui o louvamos, mas em espírito e em verdade, entendendo o evangelho
que Cristo trouxe para nós, para nos deixar sempre aqui de pé. Jesus Cristo, como eu te amo, a minha vida mudou, hoje a tua graça ao meu coração falou, o Senhor chegou, hoje na minha vida me levantou, gravou no meu coração um grande amor. 8:1 de Hebreus, ele falou, eu vou gravar nos seus corações meus dias, dos seus pecados não vou me lembrar mais, eu vou usar de misericórdia com a iniquidade e vou ensinar do menor até o maior. Jesus, como eu te amo, eu não consigo mais te esquecer. O Senhor me trouxe a paz, esta é a alegria do Espírito Santo na minha vida. Eu que muito sofri, também muito eu chorei. Jesus, como eu te amo, quero com o Senhor sempre estar. É o meu Deus de misericórdia, sempre me amo, sempre vai me amar. Hoje eu vivo e reino com meu Senhor, que sempre me amou. Cristo, como eu te amo, eu não consigo mais te esquecer. Aos 40 anos para cá, estou com 73, ele falou, eu sou o teu pastor e nada te faltará. O que falta? Aqui nada. Então aqui eu tenho abundância de palavra, eu tenho abundância de tudo que está na minha vida, porque Deus é amor, Deus é perdão e Ele mora no nosso coração. Meu Deus, que dia feliz ao ter esse encontro com o Senhor, com os olhos cheios d'água. Que lindo sinal, que lindo amor. Hoje a minha cabeça está branca, o tempo passou. Cristo Jesus, eu te louvo aqui e agora. Quantas vidas que hoje sofre, que chora, estas lindas palavras de amor, gravadas no meu coração. Você que me ouve, tem dentro de você esse amor, esse perdão, meu Deus, a chama viva que aquece o meu coração. Eu só quero sempre esse amor, esse perdão. Meu Deus, que dia feliz ao encontrar-me com o Senhor. Então, quando você encontra o Senhor, você tem dias felizes. Ninguém pode tirar você da presença de Deus. Por isso você entendeu Romanos 87. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem espada, nem o poder desse mundo que está, nem a potestade, que são poder político e poder de pastor, não tira você do amor de Deus, porque já está derramado no teu coração. Por isso que o Espírito Santo nos for tocado. Romanos 5,5, você o tem dentro de você. Para que você não procure uma cartomante, não procure um pastor, não procure um profeta. Ele é o teu profeta, ele é o teu pastor. Ele falou, nada te faltará. Salmos 3,1 e 3,5, ele ungiu você com a alegria. Quem não entende isso aqui, o pastor vai lá e unge com óleo. Bota a mão na cabeça, unge com azeite, porque não entendeu isso aqui. Então está buscando uma saída, mas a saída Deus te deu, para que aqui no teu coração tudo já aconteceu, para a honra e glória de Deus. Ô glória, obrigado meu Pai por essa palavra, que possamos ter uma quinta-feira maravilhosa, em nome do Pai, graças a Deus, obrigado meu Pai, obrigado Senhor.